Capítulo 1 Uma segunda chance. Se ao menos tivéssemos percebido o que estava acontecendo antes. Se ao menos fôssemos mais fortes, isso não teria acontecido. Essas palavras ecoaram pela mente de Valir enquanto ele observava o mundo em que viveu toda a sua vida, o mundo que ele conhecia como Terra, gradualmente desmoronar no nada devido a um jogo. Um jogo em que todos não tinham escolha a não ser participar. Pensando no que havia acontecido até aquele ponto, Valir não pôde deixar de se perguntar o que havia de errado. Todos eles foram informados há muito tempo sobre o tipo de batalha que estavam prestes a enfrentar, chegando ao ponto de preparar antecipadamente planos, contramedidas e habilidades para determinadas situações. Com isso em mente, normalmente pensaríamos que o seu lado venceria. Afinal, havia um ditado que dizia: conhecer o inimigo significa vencer metade da batalha. No entanto, contra todas as probabilidades, aconteceu exatamente o oposto. Mesmo com todos os planos que fizeram, as contramedidas que criaram, os feitiços e habilidades que criaram para isso, tudo isso se tornou totalmente inútil na batalha final, com Valir sendo uma das pessoas nas linhas de frente que testemunharam como o lado oposto devastou totalmente o seu lado. Para onde quer que ele olhasse naquele momento, tudo o que conseguia ver era pura desesperança e desespero. Com essas memórias brilhando em seus olhos enquanto seu corpo gradualmente vagava para o espaço, ele não pôde deixar de fazer um desejo aos céus, sabendo muito bem que morreria no vácuo muito em breve. Fechando os olhos, ele pronunciou palavras que só ele podia ouvir enquanto deixava o vazio ao seu redor cumprir sua tarefa. Se alguma vez houver um ser lá em cima me ouvindo, espero que você possa me dar uma segunda chance. Uma segunda chance de consertar as coisas. Deixe-me começar tudo de novo. Deixe-me corrigir todos os erros que cometi. Por favor. Ao terminar de dizer essas palavras, Valir sentiu como se seu corpo estivesse gradualmente se afastando da realidade, os fluidos nele gradualmente evaporando no espaço enquanto ele sentia seu corpo ficar assustadoramente frio. Eventualmente, sua consciência também seguiu o mesmo caminho, lentamente desaparecendo enquanto Valir abraçava a sensação da verdadeira escuridão. No entanto, nem um minuto depois, essa escuridão foi rapidamente substituída pela luz, despertando a consciência de Valir, pois ele não pôde deixar de achar a situação atual estranha. Eu fui enviado para a vida após a morte. Ele se perguntou, pensando que a melhor maneira de descobrir era movimentando o corpo. Surpreendentemente, de acordo com seus pensamentos, seus braços e pernas se moveram em resposta, permitindo-lhe sentir que estava deitado sobre algo espinhoso, mas ao mesmo tempo macio. Deixando sua curiosidade tomar conta dele, ele finalmente abriu os olhos, sendo saudado pela visão de um vasto céu azul muito acima dele. Neste ponto, Valir percebeu que os céus realmente lhe deram uma segunda chance, dando-lhe a oportunidade de renascer. Porém, ao olhar em volta um pouco mais, ele não pôde deixar de ficar um pouco desanimado, pensando que os céus haviam concedido apenas uma parte de seu desejo. Atualmente, muito acima dele havia um vasto céu azul com nuvens ondulantes semelhantes às da Terra. No entanto, a paisagem que o saudou não era nada, mostrando-lhe a beleza da natureza. Sua visão estava repleta de vastas planícies, formações rochosas que poderiam fazer um homem adulto chorar, bem como plantas e árvores até onde a vista alcançava. Claro, isso não foi tudo. Ele também notou que estava deitado em cima de uma carroça de feno, que estava em cima de uma carruagem de madeira. Coçando a cabeça enquanto soltava um leve suspiro, Valir não pôde deixar de murmurar: acho que os céus estão me dizendo que um desejo como o meu é muito improvável, viverei neste mundo medieval. Ding! Assim como ele pensou que era melhor aceitar sua situação atual, um sino ressoou por toda a área, fazendo com que Valir olhasse ao redor enquanto se perguntava de onde veio. Por um segundo, seus olhos não puderam deixar de se arregalar em leve choque, lembrando que já tinha ouvido um toque como aquele em algum lugar antes. Ding! Felizmente, o sinal soou mais uma vez, desta vez dando a Valir algo mais tangível, pois algo que ele nunca esperava ver em um mundo medieval apareceu na sua frente. Uma tela.
Esfregando os olhos com leve descrença, Valir endireitou-se enquanto olhava para a tela à sua frente. A princípio, ele não pôde deixar de pensar que os céus tiveram pena dele, pois não haviam atendido todo o seu desejo, dando-lhe um sistema que poderia ajudá-lo neste mundo. Mas então, enquanto lia as linhas do texto que apareciam na tela, esse pensamento foi instantaneamente dissipado quando uma grande excitação encheu seu corpo. Inicializando o sistema de avanço de personagem não jogador. Os estágios iniciais foram inicializados. Modificando o sistema para a variante GB. Identidade confirmada. O ser atual foi identificado como Valir Zeihart. O personagem foi totalmente examinado. As informações foram adicionadas ao sistema. Sistema totalmente inicializado. Ser pode acessar o sistema a qualquer momento. Você está me dizendo, os céus realmente ouviram meu desejo. Neste ponto, nenhum outro pensamento poderia ser encontrado em sua mente além deste. Cerrando os punhos de excitação antes de levantá-lo no ar, lágrimas começaram a brotar dos olhos de Valir antes de escorrer por seu rosto, pois agora ele tinha certeza de que havia recebido uma segunda chance, exatamente como ele disse antes de sua morte. Respirando fundo algumas vezes enquanto enxugava as lágrimas de alegria em seu rosto, Valir então pensou um pouco mais sobre sua situação atual, certificando-se de examinar cada centímetro do que podia ver. Enquanto pensava sobre isso, ele não pôde deixar de murmurar, pensar que uma mudança tão pequena na mentalidade causaria um grande impacto. Com isso, ele continuou a olhar ao redor enquanto a carruagem em que ele estava continuava a se mover. Eventualmente, havia algumas nuances que ele notou ao seu redor, levando-o a tentar navegar pelas memórias de sua vida passada. Surpreendentemente, ao tentar lembrar onde estava naquele momento, percebeu que nada de sua memória foi apagado durante sua morte. Na verdade, se ele se esforçasse o suficiente, ele sentiria que poderia recordar cada informação se quisesse. Decidindo descobrir os limites dessa sua memória algum tempo depois, ele finalmente encontrou uma informação que correspondia à sua localização atual. Considerando o terreno geral e a direção que esta carruagem está tomando, estamos atualmente perto do lado norte das planícies de Veleus, ele murmurou. Quanto ao lugar para onde esta carruagem está indo, se não me falha a memória, então ela está indo em direção a uma aldeia. Claro, é melhor perguntar diretamente à pessoa. Ele sorriu levemente, olhando acima da pilha de feno para encontrar um jovem na frente, segurando relaxadamente as rédeas de um cavalo de tamanho decente. De qualquer forma, é bastante surreal descobrir que renasci no próprio jogo, disse ele, deitado no feno enquanto olhava para o céu mais uma vez. Embora pareça que me transformei em um NPC, isso não é um grande problema. Afinal, isso me permitirá fazer muito mais do que um jogador pode. Fim do capítulo. Capítulo 2 O Grande Além. Cerca de 1 hora se passou desde que Valir percebeu que havia reencarnado no jogo que ditou sua morte, transformando-se em um dos numerosos NPCs que existiam no jogo. Atualmente, ele estava conversando com a pessoa que dirigia a carruagem em que estava deitado, gradualmente se aproximando dele. Já conversamos muito, mas ainda não descobri seu nome, disse o homem, rindo levemente enquanto passava o braço em volta do ombro de Valir. É Valir, Valir disse em resposta com um leve sorriso. E você, senhor, qual é o seu nome? Não precisa me chamar de senhor. Não acho que uma pessoa como eu mereça ser chamada assim, respondeu o homem, acenado com as mãos logo em seguida. De qualquer forma, você pode me chamar de Trindle. Fico feliz em ter alguém me acompanhando durante essa jornada chata. Da mesma maneira, Valir assentiu. Falando nisso, há algo que está me incomodando há algum tempo. Desde que não seja um problema relacionado a dinheiro, esse cara aqui está disposto a ouvir, brincou Trindle em resposta. Sou todo ouvidos. O que houve? Estou um pouco curioso para saber como entrei em sua carruagem. Por alguma razão, esqueci um pouco dos detalhes, disse Valir. Estou extremamente grato por você ter me levado em sua carruagem, mas você não acha um pouco estranho uma pessoa estar em uma carruagem de repente?
Bem, se você colocar dessa forma, então claro. É mais ou menos. Trindle encolheu os ombros. No entanto, já vi muitos jovens pegando carona em carruagens aleatórias na esperança de explorar o mundo além dos muros de suas aldeias. A probabilidade de eles voltarem para suas casas aos berros é maior do que você esperaria, na verdade. No seu caso, você subiu na minha carruagem algumas noites atrás, depois de me dar um pouco de dinheiro para deixá-lo embarcar. Na verdade, fiquei meio preocupado, já que você estava dormindo durante toda a viagem até agora. Pensei que também estaria arrastando um cadáver para onde estava indo, acrescentou. Ouvindo a narração de Trindle, Valir não pôde deixar de refletir um pouco sobre isso, imaginando se seu personagem era um caso único. No final, ele não encontrou nada que se destacasse em suas memórias em relação ao seu nome atual. A única coisa que realmente se destacou foi o sobrenome que lhe foi dado. Zeihart, ele murmurou, apenas para colocar o pensamento em sua cabeça por enquanto conversava um pouco mais com Trindle sobre algumas coisas. Eventualmente, depois de algum tempo, ele ofereceu a Trindle que dirigiria a carruagem enquanto este poderia descansar, com o que este, sem surpresa, concordou. Depois de notificar Valir sobre algumas coisas sobre para onde eles estavam indo, Trindle foi para a parte de trás da carruagem enquanto Valir foi deixado na frente, olhando para a cena à sua frente com uma pitada de expectativa. Ainda acho surpreendente que eu tenha reencarnado diretamente no Grande Além como um NPC, Valir não pôde deixar de murmurar. Sendo o jogo que levou ao falecimento dele e de muitos outros, Greater Beyond foi um sucesso mundial em sua vida passada, sendo o único VRMMORPG de verdadeira imersão a ter todas as pessoas no mundo jogando o jogo, embora isso só tenha sido alcançado em as versões posteriores do jogo. Porém, por conta desse fato, a empresa por trás dele decidiu controlar a vida de pessoas reais através do jogo, transformando-as em seres irracionais que só existiam para o jogo. Eventualmente, uma facção que se opôs a isso foi estabelecida, com Valir fazendo parte desta facção. É claro que, com a forma como ele teve uma segunda chance de consertar as coisas, nem é preciso dizer que a facção deles havia perdido, percebendo o que estava acontecendo um pouco tarde demais. Com isso, Valir estava determinado a garantir que desta vez sua facção realmente tivesse uma chance de vencer a batalha final, com ele fazendo os preparativos antes mesmo de chegar a esse ponto. Pelo que Trindle me contou, nossa carruagem irá para a Vila Astarto, ele murmurou algum tempo depois. Quando chegarmos lá, provavelmente ficarei lá e começarei a aprimorar níveis e habilidades, ao mesmo tempo que aumentarei minha influência. Pensando nas coisas que faria quando chegasse à aldeia, ele não pôde deixar de pensar em outra coisa. Agora que penso nisso, tenho muita sorte de renascer no mundo de Veldanir. Por outro lado, renascer em Asgaris também não seria um grande problema. Embora Greater Beyond fosse um jogo que permitia aos jogadores viajar para vários universos nas versões posteriores, nas versões iniciais, os jogadores estavam limitados apenas a certos planetas, que eram chamados de planetas iniciais. Dependendo da raça escolhida, eles apareciam em um determinado planeta. Para aqueles que escolheram ser humanos, havia apenas 2 planetas para escolher: Asgaris, um planeta onde a magia reinava suprema, e Veldanir, um planeta semelhante aos vários mundos de fantasia medievais que as pessoas tinham visto e lido. Quanto à aldeia para onde ele e Trindle estavam indo, era na verdade uma aldeia inicial no mundo de Veldanir. Em outras palavras, um lugar onde os jogadores gradualmente se acostumaram com o mundo do Grande Além e gradualmente se ramificaram a partir daí. Sistema, mostre-me minha tela de estatísticas. Depois de olhar preguiçosamente para a paisagem diante dele por alguns minutos, Valir comandou suavemente, fazendo com que uma pequena tela aparecesse na sua frente, contendo vários números e textos que normalmente confundiriam uma pessoa. Ding, ___, Valir Zeihart, classe, civil, rank 0. Espécie, humano, nível, 1, nível de poder, 9, C. HP, 10 décimos. MP, 10 décimos.
Estatísticas, 1 VIT, 1 STR, 1 AGI, 1 DEX, 1 INT, 1 WIS, 1 PER, 1 LUK, 1 ponto não atribuído. Observações, nada se destaca. Incrivelmente normal. Enquanto olhava para sua tela de status, Valir não pôde deixar de focar sua atenção na linha de texto localizada bem na parte inferior da tela. A versão 0,1b do Greater Beyond começa em 60 dias. Versão 0,1 bilhões, espere um minuto, essa não é a versão beta fechada. Vasculhando suas memórias, ele finalmente lembrou que existia uma versão antes da primeira versão pública ser lançada, uma versão disponível apenas para alguns sortudos selecionados que foram escolhidos. Porém, devido ao entusiasmo gerado pelas pessoas que puderam jogá-lo, todo o estoque do jogo em várias lojas se esgotou assim que a versão pública foi lançada. Naquela época, Valir foi um dos poucos infelizes que foi forçado a comprá-lo de cambistas. Considerando como a empresa foi a primeira a introduzir tecnologia de ponta de dilatação do tempo, esses 60 dias só se aplicam a nós, NPCs, provavelmente, ele murmurou, fechando a tela enquanto guardava as informações de sua tela de status na memória antes de executar alguns cálculos em sua mente. Se a proporção de tempo ainda for de 7 dias para 1, isso significa que algumas dezenas de jogadores poderão acessar este jogo daqui a cerca de uma semana. Pensando um pouco mais sobre isso, um leve sorriso finalmente apareceu em seu rosto quando ele decidiu mudar algumas das coisas que havia planejado fazer quando chegasse à aldeia. Bem, então, gostaria de saber se posso concluir os primeiros planos que fiz antes dos 60 dias acabarem. Acho que só o tempo dirá. Fim do capítulo. Capítulo 3. Chegando em Astarto. Embora Valir fosse quem dirigia a carruagem, causando um pouco de desconforto em Trindle enquanto tentava descansar, não aconteceu muita coisa durante o resto da viagem, apenas tendo que parar em algum momento quando o sol se pôs. Como eles montaram acampamento para passar a noite perto da estrada por onde viajavam, os dois continuaram a conversar um pouco mais, com Valir perguntando mais do que conversando. No entanto, Trindle não se importou com o pequeno interrogatório que tiveram, em vez disso achou-o revigorante, já que estava viajando sozinho há algum tempo. Com todas as perguntas de Valir respondidas, bem como o tédio de Trindle apaziguado, eles finalmente jantaram e adormeceram, sabendo que um longo dia os aguardava quando acordassem. Felizmente, o tempo estava bastante agradável quando acordaram, o que os levou a regressar à viagem sem muitos problemas. Sem surpresa, Trindle assumiu as rédeas e conduziu a carruagem até o seu destino final. No entanto, Valir estava ao seu lado, permitindo-lhes conversar à medida que seu destino se aproximava cada vez mais. Eventualmente, quando o sol parecia estar a 1 hora de atingir seu zênite, os dois foram recebidos pela visão de altos muros de pedra a alguns quilômetros de distância, envolvendo o que parecia ser um povoado pequeno, mas animado. Percebendo isso, Valir não pôde deixar de olhar para Trindle, que olhou para ele antes de assentir levemente. Se você está pensando o que estou pensando, então sim. Esse é o lugar, certo? Mais à frente, Vila Astarto. Com um sorriso, Trindle usou as rédeas para dar um sinal ao cavalo que puxava a carruagem, notificando-o para acelerar o passo. Em resposta, como se estivesse esperando por esse momento todo esse tempo, o cavalo acelerou apressadamente ao fazer a carruagem tremer levemente, querendo nada mais do que terminar a viagem de uma vez por todas. Com isso, a carruagem percorreu a distância restante em questão de minutos, o que levou Trindle a puxar as rédeas quando estavam a cerca de 100 metros dos portões da aldeia. Sentindo algo puxando sua boca, o cavalo desacelerou tão rápido quanto acelerou, reduzindo a velocidade para um ritmo de trote quando a carruagem entrou na Vila Astarto sem muitos problemas. Enquanto eles gradualmente se aprofundavam na vila, Valir não pôde deixar de olhar ao redor, achando um tanto nostálgico estar em uma vila inicial mais uma vez. Claro, ao contrário da última vez, agora sou um NPC, não um jogador. Mais uma vez, essa mudança não o impediu de admirar as paisagens que a humilde aldeia oferecia,
mostrando-lhe um povoado animado que parecia autossuficiente. A maioria dos edifícios dentro do seu campo de visão eram feitos de pedra toscamente cortada, com telhados feitos de madeira de palha. E, até onde seus olhos podiam ver, a aldeia parecia ter apenas 1 quilômetro de diâmetro. No entanto, um leve sorriso não pôde deixar de surgir em seu rosto, fazendo com que Trindle, que olhou um pouco para Valir, sorrisse levemente também. Infelizmente, todas as coisas boas tiveram que acabar, com a carruagem parando em frente ao que parecia ser um prédio de 3 andares feito de pedra esculpida. Percebendo o que estava acontecendo, Valir olhou para Trindle antes de concordar, saindo da carruagem para permitir que este fizesse o que tinha que fazer. Quando Trindle desceu da carruagem para transportar o feno da carruagem para o prédio à frente deles, ele decidiu perguntar algo a Valir. Então, o que você está planejando fazer a seguir? Provavelmente ficarei aqui, disse Valir em resposta. Embora eu definitivamente tenha gostado da sua companhia durante a última parte desta jornada, eu realmente não quero me tornar um fardo para você. Ficarei aqui e estabelecerei uma espécie de ponto de apoio. Talvez, quando você voltar aqui, possa surpreendê-lo. Ao ouvir suas palavras, Trindle não pôde deixar de soltar uma risada. No entanto, essa risada não continha qualquer intenção zombeteira. Em vez disso, continha sentimentos de interesse pelas palavras que Valir acabara de pronunciar. É mesmo? Bem, se for esse o caso, provavelmente poderei surpreendê-lo quando voltar aqui também. Quer apostar em quem surpreenderá mais o outro quando nos encontrarmos novamente? Eu provavelmente vou aceitar isso. Valir sorriu em resposta, sentindo como se a pessoa à sua frente fosse um amigo que ele havia feito anos atrás, embora eles só se conhecessem há um dia. Terminada a conversa, Trindle foi em frente e puxou o feno de sua carruagem para dentro do prédio, saindo alguns minutos depois com um sorriso no rosto enquanto olhava para Valir. Depois disso, ele vasculhou algo no bolso antes de jogá-lo em Valir. Aqui, pegue isso. Quando Valir pegou o item que foi jogado contra ele, seus olhos não puderam deixar de se arregalar de surpresa antes de olhar para Trindle. Tem certeza? Tome isso como um agradecimento por me acompanhar durante toda a jornada, respondeu Trindle. Não use esse dinheiro em indulgências, ouviu? Eu não vou. Valir sorriu ironicamente em resposta enquanto olhava para o item, uma pequena bolsa de dinheiro, mais uma vez. Abrindo, contou a quantidade de moedas que havia na bolsa, que somava 100 moedas de cobre. Assentindo interiormente enquanto o colocava em um dos bolsos, Valir então deu um longo abraço em Trindle quando os dois estavam prestes a se despedir. No entanto, antes que os dois pudessem realmente se separar, Trindle interrompeu Valir, dizendo-lhe, antes que esqueçamos, vamos primeiro adicionar um ao outro em nossa lista de amigos. Ao ouvir isso, Valir acenou com a cabeça em resposta enquanto acessava o sistema, adicionando o homem à sua frente em sua lista de amigos. Ao fazer isso, ele não pôde deixar de perceber mais uma vez como os NPCs em Greater Beyond eram muito mais realistas do que qualquer outro NPC que ele encontrou em outros jogos. De acordo com o que a empresa mencionou em sua vida anterior, cada um dos NPCs do Greater Beyond tinha cérebros alimentados por supercomputação quântica, permitindo que seus movimentos, ações e respostas fossem tão realistas quanto possível, fazendo com que os jogadores se sentissem como se estivessem conversando com pessoas reais, humanos no jogo. Porém, sua singularidade não parou por aí. Além de serem incrivelmente realistas, eles também tinham acesso a quase todos os recursos aos quais os jogadores tinham acesso, incluindo o sistema. Com isso, não foi surpresa que existissem alguns grupos na vida anterior de Valir compostos por NPCs e jogadores. Na verdade, alguns NPCs chegaram a fazer parte do ranking devido às suas ilustres conquistas. Olhando para sua lista de amigos e ganhando o nome do homem diante dele, Valir acenou com a cabeça para Trindle mais uma vez quando ele finalmente se despediu, virando-se para caminhar pela vila, pois não pôde deixar de murmurar algum tempo depois, parece que eu realmente deveria começar ficando mais forte. Ding! ..
Lista de amigos. Trindle Valterin, nível 7, classe Rank 0, civil. Assim que nos encontrarmos novamente no futuro, você definitivamente terá uma surpresa, Trindle. Com isso em mente, Valir fechou a tela à sua frente enquanto caminhava pela vila por um tempo, eventualmente se encontrando em frente a um prédio que parecia se destacar entre os demais prédios da região. Por um lado, o material que compunha o edifício dava a sensação de que era mais resistente do que a pedra que compunha os outros edifícios. Não só isso, mas uma placa de madeira informando a finalidade do edifício podia ser vista no topo da entrada do edifício. Quartel da Guarda Astarto. Valir murmurou enquanto lia o texto escrito na placa. Depois disso, um sorriso conhecedor apareceu em seu rosto enquanto ele entrava no prédio. Este é o lugar. Fim do capítulo. Capítulo 4. O primeiro movimento. Indo mais fundo no prédio, Valir não pôde deixar de admirar o design simplista do local, que dava a sensação de que o prédio refletia o tipo de pessoa que vivia naquele espaço. Pessoas que não abriram espaço para movimentos desperdiçados. Enquanto caminhava pelos corredores para encontrar uma pessoa a quem pudesse fazer algumas perguntas, Valir permitiu que seu corpo vagasse distraidamente enquanto trazia à superfície de sua mente todos os planos que havia elaborado até agora. Por enquanto, só posso definir metas amplas. No entanto, à medida que o tempo passa e minhas capacidades aumentam, poderei definir capacidades mais específicas, ele murmurou interiormente. De qualquer forma, só tenho 2 objetivos em mente no momento: formar uma organização capaz de resistir à batalha final e escolher a classe que me levará até o fim. Quanto a como ele decidiu que esses 2 objetivos eram os mais importantes em comparação com todo o resto, Valir não pôde deixar de lembrar o período antes da batalha final, onde aqueles da facção em que ele estava se moviam sem um objetivo específico no comando. Embora fosse possível encontrar um sentido básico de unidade, ainda prevalecia a desordem em cada movimento, o que teria sido facilmente resolvido se houvesse uma forte voz unificadora entre as fileiras. Com isso em mente, ele pensou que uma organização que formasse o núcleo dessa voz seria provavelmente a melhor opção, com cada membro dessa organização atuando como um pilar. Pensando nisso, ele não pôde deixar de coçar a cabeça enquanto sorria ironicamente. Bem, eu provavelmente deveria deixar isso em segundo plano por enquanto, considerando que ainda não tenho força nem influência para formar tal organização. Porém, isso me leva ao outro objetivo. Uma aula que me levará até o fim. Ao contrário do primeiro objetivo, este era autoexplicativo. Afinal, não ter a força necessária para participar da batalha final significaria que tudo o que Valir fez para chegar a esse ponto seria em vão. Com essa linha de pensamento, surgiu dentro dele uma vontade de escolher uma das 6 classes principais do jogo, pensando que ter uma classe definitivamente lhe daria o poder de fogo que precisava para o final. No entanto, depois de refletir um pouco mais sobre isso, esse desejo desapareceu quando um pensamento preocupante surgiu em sua mente. Não tenho experiência com as 6 classes principais: guerreiro, defensor, pugilista, assassino, arcanista e acólito. Estas eram as 6 classes principais disponíveis para todos os jogadores escolherem no Greater Beyond, desde que atingissem o nível 10. Claro, essas classes também estavam disponíveis para os NPCs do mesmo nível. Para alguns, pode-se dizer que estas foram as piores classes para escolher no início, pois poderiam ser obtidas sem sequer ter que fazer nenhum esforço. Naturalmente, quando havia aulas que podiam ser obtidas sem a necessidade de fazer nada, também havia aulas que podiam ser obtidas cumprindo certos pré-requisitos. Na verdade, a aula que Valir frequentou em sua vida anterior foi uma das últimas. Quanto ao que era, foi considerada uma das 3 classes de produção de maior renome no Grande Além, ao lado do alquimista e do alfaiate. O ferreiro. Ao relembrar a turma que escolheu em sua vida anterior, ele não pôde deixar de pensar que escolhê-la nesta vida também não seria uma má ideia, considerando que ele tinha informações que permitiriam que essa sua turma brilhasse ainda mais.
embora eu pudesse escolher as 6 classes, eu realmente não tenho muita experiência nelas. Por outro lado, se eu decidir retomar a aula de ferreiro novamente, poderei acelerar rapidamente através das fileiras e alcançar uma altura ainda maior do que antes. Embora ele estivesse esfregando o queixo em ponderação, depois de expor os fatos dessa maneira, a escolha por Valir tornou-se incrivelmente simples. Acho que estou me tornando um ferreiro de novo, ele pensou consigo mesmo enquanto soltava uma leve risada. No entanto, para chegar a esse ponto, terei que atender primeiro aos pré-requisitos. E é por isso que vou me juntar aos guardas da aldeia. Felizmente, depois de vagar pelos corredores do prédio por um tempo, ele finalmente avistou as costas de um homem vestindo um uniforme azul escuro, o que levou Valir a caminhar até ele. Levarei uma eternidade para me tornar um ferreiro se eu não estabelecer algum tipo de base. De qualquer forma, para alguém como eu, que não tem força nem reputação, juntar-se aos guardas da aldeia é provavelmente a maneira mais fácil de fazer isso. Terminando seus pensamentos ali, ele bateu no ombro do homem que havia se aproximado, fazendo com que este olhasse para ele. Percebendo a confusão da pessoa, Valir fez uma pequena reverência respeitosa ao homem antes de dizer sua opinião. Olá, senhor. Gostaria de saber se era possível se juntar aos guardas da aldeia. Ao ouvir as palavras de Valir, a confusão no rosto do homem desapareceu instantaneamente enquanto ele rapidamente ligava os pontos sobre o motivo de Valir estar atrás dele. Ficando em silêncio por um tempo, o homem assentiu levemente antes de responder: embora eu estivesse mentindo se dissesse que precisamos de mais guardas, não tenho autoridade para fazer isso, escritório do líder. Você deveria perguntar a ele. Com isso, o homem apontou em uma determinada direção, fazendo com que Valir começasse a seguir naquela direção enquanto agradecia ao homem. Obrigado pela ajuda. Posso saber seu nome? Meu nome é Leon. Leon sorriu levemente em resposta. Se o líder aceitar você como guarda da aldeia, me avise. Eu definitivamente irei. Dizendo essas palavras, ele agradeceu a Leon mais uma vez antes de se despedir, caminhando lentamente até o final da direção que Leon havia apontado. Alguns minutos depois, Valir parou em frente a uma porta fechada, sentindo uma pequena pitada de nervosismo enquanto se aproximava, olhou para as palavras escritas na janela da porta. Damian Waters, líder da guarda Astarto. Murmurando as palavras escritas na porta, Valir não pôde deixar de engolir um pouco de saliva antes de respirar fundo para se acalmar. Então, com um leve suspiro, bateu 3 vezes na porta à sua frente. Entre. Em resposta às suas batidas, uma voz profunda, porém masculina, ressoou do outro lado da porta, dando a Valir a sensação de que tais palavras não deveriam ser ignoradas. Com isso, Valir respirou fundo mais uma vez antes de abrir a porta, eventualmente encarando o homem do outro lado da porta. A princípio, uma pitada de incredulidade pôde ser vista no rosto de Valir, pois ele não esperava que tal voz viesse do homem para quem estava olhando. Em sua mente, uma voz como essa viria de um homem de meia idade que havia passado por múltiplas provações e tribulações. No entanto, o homem à sua frente não mostrava nada, parecendo mais com um homem de quase 20 anos. Existe alguma coisa em que eu possa ajudá-lo? O homem perguntou enquanto Valir fechava a porta. Se você acabou de entrar para dançar, por favor, saia do prédio. Afinal, civis como você não deveriam estar aqui. Na verdade, eu estava planejando me candidatar como guarda da aldeia, disse Valir em resposta, a personalidade que ele pensava ter descartado perto do fim de sua vida aparecendo mais uma vez enquanto sua voz no final se tornava um tanto mansa. Por alguma razão, ele não pôde deixar de pensar que o homem sentado à sua frente interpretaria suas palavras como uma piada. No entanto, o que aconteceu só poderia ser resumido como estranho. É mesmo? Bem, estou feliz que você tenha perguntado. Fim do capítulo. Capítulo 5. Uma indução simples. Ao ouvir a resposta do homem às suas palavras, Valir não pôde deixar de inclinar a cabeça, confuso.
Embora entendesse o que o homem disse, no momento ele não pôde deixar de sentir que os dois estavam em comprimentos de onda diferentes. Com isso em mente, ele pigarreou e decidiu repetir. Não tenho certeza se você me entendeu mal, senhor, mas deixe-me repetir, só para garantir. Quero fazer parte dos guardas da aldeia. Ah, sim, eu entendi você em alto e bom som, disse o homem em resposta. É por isso que eu disse que estou feliz que você tenha perguntado. Mas essa não é a resposta usual para isso. Foi a única coisa que saiu da boca de Valir após perceber a indiferença do homem. Além disso, o que isso significa, afinal? Isso significa que você agora faz parte de nós, respondeu o homem, levantando-se da cadeira para se aproximar de Valir. Para ser sincero, já fazia algum tempo que eu estava me perguntando onde encontraria outra pessoa que quisesse se tornar guarda da aldeia. Acho que os céus decidiram realizar meu desejo. Obrigado. Coçando a cabeça em resposta, Valir não pôde deixar de sentir que todo esse processo era simples demais. Pelo que ele conseguia lembrar através de suas memórias, mesmo pequenas organizações como os guardas da aldeia faziam o jogador passar por um teste sempre que quisessem se tornar parte delas. Enquanto ele refletia sobre isso, um pensamento surgiu de repente em sua mente. É porque também sou um NPC? Se for esse o caso, então isso definitivamente tira um peso dos meus ombros. No entanto, ainda parece muito suspeito para ser tão simples, ele pensou logo depois, olhando para o homem à sua frente. É realmente tão fácil se juntar aos guardas da aldeia. Eu não deveria ter que passar por um teste ou algo assim. Você já passou por um teste, na verdade, disse o homem em resposta, fazendo com que Valir aguçasse os ouvidos. No entanto, as próximas palavras do homem só o fizeram querer tossir sangue. Um teste para ver se você está disposto a fazer parte dos guardas da aldeia ou não. Já que você decidiu se voluntariar para o cargo, isso significa que você passou no teste. Isso responde à sua pergunta? O homem perguntou, ao que Valir balançou a cabeça. Eu não quis dizer um teste como esse. O que eu quis dizer foi um teste que verifica as capacidades de combate de alguém. Bem, se você colocar dessa forma, não há realmente nenhuma necessidade disso, disse o homem em resposta, enquanto decide assentar-se novamente. Percebendo a expressão curiosa no rosto de Valir, o homem foi em frente e explicou. Aqui está a questão. As pessoas mais fortes desta aldeia só atingiram o pico da sua classe Rank 1, totalizando apenas cerca de 5 pessoas. Por outro lado, a maioria das pessoas nesta aldeia ainda não alcançou o Rank 1. Agora, com isso em mente, você ainda acha que um teste como esse é necessário? O homem perguntou a Valir, exalando um pouco do poder que ele tinha sobre ele. Naquele momento, Valir rapidamente percebeu que o homem à sua frente estava incluído no número de pessoas que haviam atingido o pico do Rank 1, sentindo seu corpo estremecer levemente com a pressão. Sabendo quando parar, Valir balançou a cabeça em resposta enquanto respirava fundo para se acalmar. Eu entendo. Desde que você entenda, então tudo bem, disse o homem enquanto se levantava mais uma vez, colocando a mão no ombro de Valir enquanto olhava para ele. Bem-vindo aos guardas da Vila Astarto. Meu nome é Damian Waters, seu líder da guarda. Você poderia me chamar de Damian, Sir Waters, tudo está bem. E você, qual é o seu nome? Damian perguntou em resposta. Valir, senhor. Valir Zeihart, respondeu Valir, o que fez os olhos de Damian se arregalarem ligeiramente por um breve momento antes de voltar rapidamente ao normal. Bem, é bom que você se torne parte dos guardas, Valir. Espero que você nos ajude a manter a paz e a prosperidade da vila. Dizendo essas palavras, um sorriso apareceu no rosto de Damian, fazendo Valir pensar que o homem à sua frente não seria tão assustador se alguém o ignorasse por estar no auge do Rank 1. Assim como ele pensou que a conversa deles terminaria ali, Damian foi na frente e arrastou Valir pelo braço enquanto os dois saíam da sala. Já que você agora faz parte oficialmente da guarda da aldeia, não deveria ser uma surpresa que eu levasse você para um passeio pelo quartel, não? Eu acho.
Percebendo que demoraria um pouco para ele compreender toda a personalidade do homem diante dele, Valir decidiu seguir o fluxo por enquanto, permitindo que Damian fizesse o que quisesse. Com isso, os dois percorreram as diversas partes do quartel. Damian estava na frente, explicando tudo o que Valir precisava saber sobre o propósito de determinada porção em que estavam, bem como a história que acompanhava essa porção. Durante esta turnê improvisada, Damian parou de repente enquanto olhava para Valir, dando um tapa na testa. Droga, pensar que quase esqueci. Dê-me um segundo, deixe-me adicioná-lo à lista da organização. Logo depois, uma tela apareceu na frente do rosto de Damian enquanto ele apertava alguns botões e fazia alguns gestos. Alguns segundos depois, um som de notificação ressoou na mente de Valir. Em resposta a isso, ele comandou o sistema para abrir sua tela de notificação, permitindo-lhe ler as notificações que havia recebido. Ding! Você se afiliou aos Guardas da Vila Astarto. Sua classificação atual é Guarda. Aumente seu mérito para elevar sua posição. Você desbloqueou a loja de pontos de contribuição. Execute tarefas para a organização ganhar pontos de contribuição. Fechando a tela à sua frente depois de ler as notificações, Valir olhou para Damian, fazendo com que este explicasse como Damian entendia o que Valir queria saber. Temos dois sistemas em funcionamento, o sistema de pontos de mérito e o sistema de pontos de contribuição. Embora ambos os pontos possam ser obtidos realizando tarefas como guarda de aldeia, os dois têm propósitos diferentes. O sistema de pontos de mérito determina quais posições você pode ocupar. A classificação mais baixa é Guarda, seguida por Guarda Veterano, Capitão da Guarda e, por último, Líder da Guarda. Respirando fundo, ele continuou. Quanto ao sistema de pontos de contribuição, é o que permite que você e os outros guardas comprem certos itens que não poderiam ser comprados na vila. Contanto que você tenha pontos de contribuição suficientes, você pode optar por obter armas melhores, equipamentos melhores, habilidades melhores, itens melhores, tudo melhor, na verdade. Damian encolheu os ombros ao dizer isso. Bem, já que você faz parte de nós, também devo informar que também temos habilidades especiais disponíveis aqui, mas não temos uma grande seleção delas. Além disso, isso só está disponível se você for um capitão da guarda, no mínimo, e tem muitos pontos de contribuição para desperdiçar. Ao ouvir o termo habilidades especiais sair da boca de Damian, Valir não pôde deixar de ficar em branco por um tempo, apenas para voltar à realidade algum tempo depois, quando decidiu que agora não era o melhor momento para pensar sobre isso. Colocando o pensamento em sua cabeça por enquanto, Valir assentiu em resposta à explicação de Damian enquanto os dois continuavam a andar mais uma vez. Bem, com isso resolvido. Vamos deixar você escolher sua arma, certo? Fim do capítulo. Capítulo 6 Excêntrico. Assentindo em resposta às palavras de Damian, os dois continuaram a caminhar pelos corredores do quartel, com Damian continuando a explicar o propósito e a história das sessões por onde passaram. Nesse ponto, Valir assentia sem entusiasmo em resposta a cada explicação, querendo nada mais do que fugir e ser capaz de fazer suas próprias coisas. Eventualmente, essa monotonia foi quebrada quando chegaram a uma determinada parte do quartel, fazendo com que Damian parasse de andar. Olhando para a visão diante deles, Valir não pôde deixar de soltar um suspiro de admiração, não esperando que uma vila inicial tivesse um lugar como este. Por outro lado, eu realmente não entrei em nenhuma organização nos estágios iniciais naquela época. Eu provavelmente deveria ter em mente que isso pode ser comum nas aldeias. Embora parecesse um tanto vazio, os ingredientes do que poderia se tornar um arsenal de valor inestimável no futuro estavam diante deles. À esquerda estavam uniformes semelhantes ao uniforme que Damian usava atualmente. Por outro lado, a direita estava repleta de prateleiras e caixas cheias até a borda com armas feitas de madeira. Quanto ao centro, armas reais feitas de metal foram expostas, suas lâminas realmente tendo a propriedade de matar qualquer coisa que as tocasse. Ao contrário das armas feitas de madeira, havia um ar de ferocidade em torno destas armas.
Bem-vindo à sala de equipamentos, Valir. Aqui, todas as armas e uniformes que você pode usar como guarda podem ser obtidos, explicou Damian, indo para a seção esquerda. Quanto aos livros de habilidades e itens diversos, eles estão em outra seção. Estalando os dedos para chamar a atenção de Valir algum tempo depois, Damian lhe deu 3 conjuntos dos uniformes que ele usava atualmente. Aqui está. Como é costume de qualquer recém-chegado à guarda da Vila Astarto, eles recebem 3 conjuntos do uniforme de guarda usual. Se seu uniforme ficar sujo, você sempre pode vir aqui e limpá-lo gratuitamente. Claro que aqui também estão disponíveis uniformes melhores, bem como equipamentos que podem cobrir o seu uniforme, acrescentou. Mas isso só se você tiver pontos de contribuição para gastar. Falando em pontos de contribuição, você poderia se juntar à patrulha noturna mais tarde, disse Damian depois disso. Ao contrário das patrulhas diurnas, a quantidade de pontos de contribuição que você pode obter é cerca de 2 ou 3 vezes maior. Naturalmente, o mesmo vale para pontos de mérito. Deixe-me pensar sobre isso por enquanto, respondeu Valir, fazendo Damian acenar com a cabeça enquanto se dirigia para a seção direita da sala. Ele então gesticulou para que Valir se aproximasse, ao que este último assentiu levemente em resposta enquanto se movia para onde estavam as prateleiras e caixas de armas de madeira. Enquanto Valir olhava para os vários tipos de armas disponíveis para ele escolher, Damian abriu a boca para falar. Você tem sua própria arma? Em resposta à pergunta, Valir balançou a cabeça. Assentindo levemente, Damian falou mais uma vez. Como é esse o caso, como é costume de qualquer recém-chegado aos guardas da Vila Astarto, eles têm a liberdade de escolher qualquer arma de madeira gratuitamente, pontos para comprar uma arma real feita de metal. Porém, se você ficar com a arma de madeira que escolheu, tudo bem. Damian encolheu os ombros. Afinal, as armas não são a única coisa que determina o poder de combate de uma pessoa. De qualquer forma, vá em frente, Valir. Escolha a arma que você acha que melhor combina com você. Dizendo essas palavras, Damian cutucou Valir um pouco, fazendo com que este desse um passo à frente enquanto olhava para as armas à sua frente. Depois de analisar suas escolhas por um tempo, Valir não pôde deixar de olhar para Damian. E se eu não escolher uma arma? Prefere lutar com os punhos? Sim, isso também não é um problema, Damian respondeu com um leve aceno de cabeça. Se você chegar à conclusão de que prefere lutar com os punhos, nós lhe daremos um conjunto de soqueiras de couro. Porém, será emprestado, sendo necessário que você passe por diversas patrulhas para pagar o custo, de pontos de contribuição para obtê-lo. Pende a n0v1.com, não é exatamente o que eu tinha em mente, mas com certeza. Assentindo em resposta às palavras de Damian, Valir voltou sua atenção para as armas que poderia escolher, pegando algumas delas de vez em quando para testá-las. Porém, mesmo tendo escolhido aquelas armas para testá-las, todas elas o fizeram balançar a cabeça, dando-lhe a sensação de que não seria capaz de manejá-las bem. Eventualmente, depois de esgotar os vários tipos de armas que ele poderia escolher, Valir ficou na frente de uma prateleira contendo o que pareciam ser gloriosos bastões de cutucar. Pegando uma delas, ele instantaneamente sentiu como se uma conexão tivesse sido feita entre ele e a arma, provocando um sorriso irônico em seu rosto enquanto coçava a cabeça. Bem, acho que faz sentido. De qualquer forma, eu usei isso como minha arma principal no passado. Se eu pensar bem, isso provavelmente também explica por que as outras armas não me dão a mesma sensação. Afinal, ao contrário deste tipo de arma, não tenho muita experiência com elas. Olhando para a arma que pegou mais uma vez, ele olhou para Damian antes de levantar a arma que segurava. Eu vou escolher este. A lança, hein? Damian ergueu a sobrancelha com uma pitada de interesse. Essa é definitivamente uma escolha rara neste lugar. No entanto, se você acha que essa arma é perfeita para você, então, por suposto, não vou impedi-lo. Depois de dizer essas palavras, ele deu a Valir uma longa tira de tecido, que ele havia apanhado de uma caixa próxima.
Recebendo a tira de tecido, Valir a usou para amarrar com segurança a lança de madeira em suas costas, fazendo Damian a sentir satisfeito. Só com a arma, você agora está emitindo o ar de um guarda de aldeia. Assim que eu terminar de guiar você por este lugar, vá em frente e vista o uniforme, disse ele. É definitivamente mais confortável do que o que você está vestindo agora. Ao ouvir essas palavras, Valir não pôde deixar de olhar para as roupas que usava atualmente. Comparando o tecido áspero e calcário de suas roupas com o tecido liso e macio dos uniformes, Valir fez uma nota mental para vestir o uniforme enquanto os dois se afastavam da sala de equipamentos. Além da tesouraria, que você pode acessar através da loja de pontos de contribuição em seu sistema, esta é a última sala deste quartel que é importante. Depois de caminhar mais um pouco pelos corredores, os dois pararam em frente a um amplo campo com o chão visível. Vários manequins de treinamento podiam ser vistos espalhados pelo campo, alguns deles ocupados por algumas pessoas como prática de tiro ao alvo. Naturalmente, não faz muito sentido ter as habilidades, mas não a experiência para usá-las. Afinal, uma habilidade significa a diferença entre a vida e a morte, disse Damian. E é por isso que temos o campo de treinamento. Falando nisso, um dos outros guardas que escolheu a lança está no campo de treinamento agora. Olhando para o homem para quem Damian apontou, um pensamento surgiu instantaneamente na mente de Valir enquanto observava o homem lutar contra o boneco com sua lança. Isso é definitivamente estranho. Fim do capítulo. Capítulo 7 Fazendo a bola rolar. Continuando a observar o homem atacando o boneco à sua frente com sua lança, Valir gradualmente ficou mais certo da primeira impressão que teve do homem. Ao contrário de outras pessoas, que utilizavam repetidamente suas habilidades ou faziam uma série de ataques básicos contra seus manequins, o homem para quem Damian apontou, em vez disso, olhou para o manequim à sua frente com uma calma estranha, murmurando algo baixinho enquanto apertava seu corpo. Lança mudava de tempos em tempos. Após um momento de silêncio, o homem recuava, golpeava uma vez com a lança e acenava com satisfação antes de repetir o ciclo novamente. Observando o homem repetir o ciclo algumas vezes, Valir finalmente olhou para Damian, que acenou para ele sabendo o que o primeiro estava pensando. Com isso em mente, Damian disse a ele, bem, com isso, o tour foi concluído. Se você tiver alguma outra dúvida, você pode ir ao meu escritório se eu estiver lá. Se eu não estiver, basta perguntar em volta. Assentindo em resposta às palavras de Damian, Valir deu-lhe algumas palavras de gratidão, fazendo com que um leve sorriso aparecesse no rosto de Damian quando este se virou, gradualmente voltando para seu escritório. No entanto, antes mesmo de dar um único passo, sua cabeça se virou para olhar para Valir. Felizmente, lembrei-me desta vez. Você vai se juntar à patrulha noturna mais tarde ou vai se juntar à patrulha diurna amanhã? Agora que ele teve tempo para refletir um pouco sobre isso, Valir finalmente lhe deu uma resposta. Provavelmente irei me juntar à patrulha noturna. No entanto, tudo bem se eu mudar de ideia mais tarde. Claro, Damian assentiu. Basta ir ao meu escritório e me informar com antecedência. Vai fazer. Com Valir acenado com a cabeça em resposta, os dois finalmente seguiram caminhos separados, deixando Valir sozinho. Respirando fundo, Valir finalmente soltou um longo suspiro de alívio enquanto se dirigia para outra parte do quartel, especificamente para o refeitório, para comer alguma coisa. Agora que sou oficialmente parte dos guardas da aldeia, posso finalmente começar a progredir em direção ao objetivo de ter minha classe de Rank 1 como ferreiro. Sistema, mostre-me minha tela de status, ele ordenou interiormente pouco depois, fazendo com que uma pequena tela aparecesse na frente de seu campo de visão. Ding, Valir Zeihart, classe, civil, Rank 0. Espécie, humano, nível, 1, nível de poder, 9, C. HP, 10 décimos. MP, 10 décimos. Estatísticas, 1 VIT, 1 STR, 1 AGI, 1 DEX, 1 INT, 1 WIS, 1 PER,
1 LUK, 1 ponto não atribuído. Observações: nada se destaca. Incrivelmente normal. Olhando para sua tela de status, que realmente não havia mudado, Valir não pôde deixar de focar na parte superior de sua tela de status. Quando eu atingir o nível 10, serei capaz de ascender a uma classe de rank 1, bem como evoluir minha espécie. No grande além, havia certos níveis que funcionavam como divisores de águas pelos quais alguém teria que passar se quisesse aumentar ainda mais seu poder. O primeiro divisor de águas com o qual qualquer jogador e NPC se depararia seria o divisor de águas do nível 10, sendo a encruzilhada que marcaria o caminho da especialização de um ser. Como todos os seres tinham a mesma classe de grau 0 no início, a classe civil, nem é preciso dizer que a classe de grau 1 teria o maior nível de importância em termos de escolhas que um ser faria. Por causa disso, Valir iria se certificar de que teria a classe ferreiro como opção em sua ascensão. No entanto, essa foi apenas a sua linha de base. Com as memórias que carregava de sua vida anterior, ele sabia que havia variantes da classe ferreiro, sendo a maioria delas escolhas muito melhores. Considerando a viabilidade de alguns deles com suas capacidades atuais, ele reduziu suas escolhas a algumas classes variantes, todas as quais ele sentiu que seria capaz de alcançar antes do início da versão beta. Quanto à sua espécie, que mudaria assim que ele ascendesse a classe Rank 1, não havia muito que pudesse fazer para obter uma escolha melhor. Em vez disso, ele já sabia quais espécies escolheria quando ascendesse ao Rank 1. Com essa espécie e com uma das classes de Rank 1 em que estou pensando, minha força definitivamente crescerá como uma bola de neve no longo prazo. De qualquer forma, eu deveria começar a aumentar meu poder de combate primeiro, ele pensou enquanto colocava todo o resto na nuca, chegando ao refeitório. Depois de pegar um pouco de comida, ele se sentou em uma das mesas livres da área antes de mastigar a comida que escolheu. Eu não seria capaz de obter as habilidades que preciso se não tivesse forças para sustentá-las. Além disso, se eu quiser ter certeza de que nosso lado terá uma chance de lutar na batalha final, terei que aumentar minha força de qualquer maneira. Enquanto comia sua comida, ele continuou a pensar nas coisas que poderia fazer agora. Especificamente, coisas que ele poderia fazer para reforçar seu poder de combate antes da patrulha noturna mais tarde. Sentindo-se revitalizado pela refeição que comeu, ele saiu do refeitório olhando por uma das janelas, percebendo que o sol já havia passado do seu pico. Com isso em mente, ele apressou um pouco os passos, chegando ao campo de treinamento mais uma vez, algum tempo depois. Entrando no local, ele percebeu que o estranho homem com a lança ainda estava lá, fazendo Valir se perguntar se o homem já havia comido. No entanto, ele colocou o pensamento na parte de trás de sua cabeça enquanto se dirigia para um dos muitos manequins de treinamento desocupados no espaço, eventualmente escolhendo um que estivesse um pouco distante dos outros manequins ocupados. Olhando um pouco mais para o estranho homem, Valir desenrolou o tecido que fechava a lança de madeira em suas costas antes de agarrá-la com força. Sentindo um pouco a lança de madeira que havia escolhido, ele deu alguns passos para trás enquanto se concentrava no boneco de treinamento à sua frente. Bem, cada um tem sua própria maneira de melhorar. Se é isso que funciona para ele, então não há razão para eu mudar seu comportamento. Então, novamente, meu método de melhoria é bem estranho. Rindo de seus pensamentos íntimos, ele então avançou antes de estocar sua lança, acertando um golpe certeiro no boneco de treinamento. Depois de alguns segundos, ele recuperou a lança antes de agarrá-la com a outra mão. Então, sem hesitação, ele esticou a lança mais uma vez, acertando mais um golpe no manequim. Com o ciclo instalado, Valir seguiu em frente e repetiu a mesma coisa indefinidamente, sentindo uma pontada de dor percorrendo seus braços no momento em que cada braço bateu no manequim cerca de 20 vezes. Mesmo assim, ele cerrou os dentes e ignorou, permitindo que sua memória muscular assumisse o controle enquanto ele continuava a atacar o manequim. À primeira vista, alguém poderia pensar que ele estava treinando para se tornar ambidestro com a lança, permitindo-lhe lutar contra o inimigo mesmo que um de seus braços estivesse inutilizável.
Porém, na realidade, a razão pela qual Valir estava fazendo esse ciclo aparentemente monótono não era exatamente por esse motivo. Em vez disso, foi por um motivo totalmente diferente. Jing, você ganhou uma dica sobre como manejar melhor a lança. Ao ver a notificação, um leve sorriso apareceu no rosto de Valir enquanto ele continuava atacando o boneco. Bingo! Fim do capítulo. Capítulo 8 Domínio básico da lança. Desde que recebi a notificação, isso significa que estou indo na direção certa, Valir murmurou para si mesmo, continuando a atacar o manequim com a lança, sentindo que ambos os braços estavam prestes a cair. No entanto, ele ainda perseverou e resistiu à dor, pensando que essa dor era apenas um pequeno preço para obter uma habilidade na qual confiaria no longo prazo. Na verdade, uma habilidade. A razão pela qual ele estava usando ambos os braços para atacar o manequim com sua lança era para obter uma habilidade. No Grande Além, havia 3 métodos principais para obter novas habilidades. O primeiro e mais óbvio método seria obtê-lo através do uso de livros de habilidades. Esses livros de habilidades estariam disponíveis em certas lojas, como a loja de pontos de contribuição dos guardas da aldeia, ou poderiam ser obtidos por acaso. Claro, havia aqueles que não eram limitados pela moralidade, obtendo seus livros de habilidades através do assassinato de jogadores e NPCs. O segundo método seria ascender a uma classe superior e evoluir a própria espécie. Embora os livros de habilidades fossem o método mais óbvio para obter novas habilidades, ascender a uma classe superior era considerado o método mais comum para obter habilidades cada vez mais fortes. Quanto à evolução da espécie, as chances de obter uma habilidade eram menores. No entanto, quando concedesse uma habilidade, definitivamente traria um grande aumento ao poder de combate da pessoa. Com isso, o terceiro e último método de obtenção de habilidades era obtê-las através de missões como recompensa. Dependendo do tipo e da dificuldade da missão realizada, a qualidade da habilidade seria diferente. Porém, ao contrário das habilidades obtidas através da ascensão, em que a força da habilidade seria limitada pelo nível da pessoa, a obtenção de habilidades através de missões permitia que uma pessoa exercesse uma habilidade muito além do seu nível em um nível inferior. Na verdade, foi isso que a maioria dos jogadores fez no início para ganhar vantagem sobre os outros jogadores. Claro, Valir também faria isso quando ficasse mais forte. No entanto, ao contrário dos 3 primeiros métodos, havia mais um método para obter uma habilidade que passou despercebida por muito tempo. Foi somente quando um determinado jogador revelou que suas habilidades mais fortes foram obtidas através deste método que isso finalmente foi divulgado às massas. Quanto ao método, foi considerado o mais tedioso entre os 4. Movimento repetitivo. Jing. Você ganhou uma noção de como manejar melhor a lança. Obtendo outra notificação do sistema, Valir decidiu parar por enquanto, pois a sensação de seus braços gritando de dor não poderia mais ser ignorada. Deixando cair a lança de madeira na frente do boneco de treinamento, ele seguiu em frente e se dirigiu a uma seção do campo para pegar um pouco de água para matar a sede. Ao fazer isso, ele olhou para fora, percebendo que cerca de algumas horas já haviam se passado desde que ele começou a trabalhar para obter a habilidade. Poucos minutos depois, Valir voltou para a frente do boneco de treinamento, pegando a lança de madeira mais uma vez, pois a dor em seus braços havia diminuído um pouco. Com isso, ele permitiu que sua memória muscular assumisse o controle mais uma vez enquanto golpeava o boneco com um pouco mais de força do que antes. Com o passar do tempo, a sensação de golpear com sua lança tornou-se cada vez mais familiar para ele. A cada golpe, ele notava pequenos erros em seu movimento, levando-o a corrigi-lo no próximo golpe, onde seria capaz de acertar o manequim com um pouco mais de força do que antes. Esse sentimento estimulou Valir, dizendo-lhe que seu trabalho árduo acabaria sendo recompensado, contanto que ele persistisse. Eventualmente, querendo ignorar a dor que irradiava dele mais uma vez, ele decidiu observar o homem estranho enquanto seu corpo continuava a atacar o boneco à sua frente.
Eu definitivamente tenho que admirar sua tenacidade em ainda estar no campo de treinamento, mesmo depois de muitas horas terem se passado. Olhando para todo o campo de treinamento, Valir não pôde deixar de notar que grande parte das pessoas que estavam aqui quando ele chegou já havia partido. Na verdade, a única pessoa que ainda estava aqui quando ele chegou era o estranho homem com a lança. Eu me pergunto há quanto tempo ele está nisso. Espere, ele já não estava aqui antes mesmo de eu ocupar um boneco de treinamento. Ele já comeu? Embora Valir não pudesse deixar de sentir um pouco de preocupação com o homem, ele voltou sua atenção para o boneco de treinamento diante dele, decidindo que perguntaria ao homem se ele o veria novamente. Bem, cada um é responsável pelas suas próprias escolhas. Com isso, ele continuou a atacar o boneco de treinamento, eventualmente tendo que apoiar o braço que golpeava com o braço livre sempre que golpeava com a lança. Mesmo que cada fibra muscular de seus braços estivesse gritando de agonia neste momento, Valir ignorou e cerrou os dentes, tendo a sensação de que o que ele queria estava próximo. E perto, de fato estava. Depois de fazer uma pausa de 1 minuto para deixar a dor que irradiava de seus braços diminuir gradualmente, Valir respirou fundo enquanto olhava para o boneco de treinamento à sua frente, agora coberto de múltiplas marcas de golpes devido ao número incessante de golpes que ele havia feito. Enquanto ele segurava a lança com a mão dominante, ele não pôde deixar de sentir que esse golpe seria o único, assumindo uma posição de prontidão para a batalha enquanto empurrava a lança mais uma vez. Uau! À medida que a lança se movia pelo ar, Valir instantaneamente sentiu como se tudo finalmente tivesse clicado, fazendo com que a lança se movesse com maior velocidade, dando a sensação de que era como uma serpente querendo desferir o golpe final. Baque! Com muito mais força do que qualquer um dos ataques que ele havia desferido antes, a lança colidiu com o boneco de treinamento enquanto um baque surdo ressoava fracamente por todo o campo. Logo depois, um som que Valir esperava ouvir há algum tempo finalmente ressoou em sua mente. Ding! Você ganhou uma noção básica de empunhar a lança. Você ganhou a habilidade passiva, Maestria Básica de Lança. Vendo as notificações que ele esperava ver há algum tempo, Valir largou a lança que segurava antes de cerrá-la, seus punhos em excitação, levantando os dois no ar. Sentindo instantaneamente uma dor aguda vindo de ambos os braços, ele rapidamente abaixou ambos os braços enquanto comemorava silenciosamente o primeiro passo que deu em direção a seus objetivos. Respirando fundo algumas vezes para se acalmar da excitação, Valir foi em frente e pegou a lança antes de fichá-la nas costas mais uma vez. Olhando para o boneco de treinamento que ele vinha batendo nas últimas horas pela última vez, ele então deixou o campo de treinamento, seus passos tendo uma leve elasticidade. Enquanto caminhava pelos corredores, ele olhou para fora e percebeu que ainda faltavam algumas horas para o sol se pôr. Com isso em mente, ele permaneceu no lugar enquanto ponderava um pouco sobre algo. Então, com um leve movimento dos braços, ele continuou a andar. No entanto, em vez de ir para o dormitório do quartel para descansar, que era o que ele faria a princípio, ele foi até a entrada do quartel enquanto um pensamento atraente ecoava em sua mente. Já que ainda há tempo antes da patrulha noturna, que tal eu ganhar alguma experiência real? Aspas. Cara, meus braços definitivamente vão ficar doloridos depois de tudo isso. Fim do capítulo. Capítulo 9. No campo. Ao se dirigir para a entrada, Valir foi em frente e trouxe a descrição da habilidade que acabara de obter. Ding. Maestria Básica de Lança, NV. 1/10. Raridade, comum. Uma habilidade dada àqueles que ganharam um conhecimento básico da lança, permitindo-lhes se destacar na multidão. Aumenta o dano causado com uma lança em 1%. Lendo a descrição da habilidade, Valir não pôde deixar de soltar uma risada quando finalmente saiu do quartel, caminhando lentamente até os portões da vila. Porque eu esperava que a habilidade fosse boa desde o início. A habilidade que acabei de adquirir é apenas de raridade comum. A única maneira de melhorar é subir de nível com um pouco de experiência. Ponto que é exatamente o que estou prestes a fazer.
Pensando nisso, uma expressão determinada apareceu em seu rosto quando ele tocou a lança fixada em suas costas. Ao contrário de outros jogos do mesmo gênero, o sistema que Greater Beyond implementou para nivelamento era um pouco diferente. Normalmente, em um jogo, alguém ganharia a experiência que atingiria seu nível se matasse um monstro ou realizasse uma tarefa que lhe desse experiência. Quanto às habilidades, ganharia experiência enquanto continuasse a usá-lo. Por outro lado, a experiência no Grande Além foi considerada uma espécie de moeda universal. Os métodos de ganhar experiência ainda eram os mesmos, matando monstros, realizando missões ou realizando tarefas diversas que davam experiência. No entanto, em vez de a experiência ser automaticamente atribuída ao seu nível ou às suas competências, a pessoa teria a opção de alocá-la ao seu nível ou às suas competências. Devido a isso, havia muitas pessoas no jogo que tinham habilidades incrivelmente fortes, mas tinham níveis baixos. É claro que o oposto também poderia ser dito, suas mentes pensando que ter um nível alto atrairia mais atenção para eles, apenas para que suas habilidades fossem extremamente deficientes em comparação. Falando nisso, eu deveria ter pedido permissão a Damian primeiro para sair da aldeia. Em algum momento de sua jornada, essa questão não pôde deixar de surgir na mente de Valir enquanto ele esfregava o queixo. Por causa disso, seu ritmo diminuiu gradualmente quando ele se virou para avaliar a que distância estava do quartel. Então, ele voltou o olhar para a frente, medindo a distância dos portões da aldeia ao longe. Depois de comparar a proximidade entre os dois, acabou decidindo que continuaria em direção aos portões da aldeia, considerando que estava mais próximo deste último em comparação com o primeiro. De qualquer forma, terei que perguntar a Damian sobre isso quando voltar. Com essa pergunta respondida, ele continuou a caminhar pelas ruas, apreciando a paisagem ao seu redor enquanto finalmente deixava a vila pelos portões cerca de meia hora depois. Reticências. Enquanto caminhava pela única estrada que passava pelos portões da vila, Valir não pôde deixar de flexionar os braços um pouco, percebendo que a dor que sentira antes havia mais ou menos desaparecido. Com isso em mente, ele desenrolou o tecido em volta do peito enquanto agarrava a lança nas costas. Agarrando-se firmemente a ele, ele continuou a caminhar por um tempo em busca de um monstro contra quem lutar. Eu realmente deveria adquirir a habilidade análise o mais rápido possível, ele pensou consigo mesmo, continuando a ficar de olho nos monstros que estavam sozinhos. Embora eu tenha a habilidade de identificar monstros antes de enfrentá-los, só poderei obter informações sobre seus níveis. Além disso, ter análise me permitiria identificar muito mais do que apenas os inimigos que enfrentarei. Enquanto pensava nisso, seus olhos notaram um lobo solitário não muito longe de onde ele estava. Verificando a área para ver se o lobo tinha acabado de se separar de uma matilha próxima, Valir lentamente caminhou até o lobo quando descobriu que o lobo estava realmente sozinho. Certificando-se de ter a iniciativa assim que começou a lutar contra o lobo, ele colocou menos peso em seus passos, reduzindo a quantidade de som que fazia. Felizmente, no momento em que ele chegou perto o suficiente para identificar o nível do lobo, o lobo ainda não havia notado sua presença, o que o levou a soltar um suspiro de alívio ao identificar seu inimigo através do sistema. Ding. Nível 1, Wolf. Eu realmente preciso adquirir a habilidade análise, murmurou Valir interiormente enquanto a informação que ele recebeu do sistema reforçou ainda mais a necessidade. De qualquer forma, esse lobo na minha frente é definitivamente um bom primeiro alvo para me acostumar a lutar novamente. Levando em consideração que nossas estatísticas provavelmente estão no mesmo nível, tudo depende de quanta experiência de combate eu tenho se quiser ser vitorioso. Respirando longa e profundamente, Valir agarrou sua lança com força, dobrando os joelhos enquanto esperava o momento certo para atacar. Felizmente, esse momento não demorou a aparecer, com o traseiro do lobo voltado para ele alguns segundos depois. Uau! Exercendo toda a sua força nas pernas, ele correu em direção ao lobo na maior velocidade que conseguiu. Em resposta ao som que Valir fez com a corrida, as orelhas do lobo se animaram,
voltando-se apressadamente em direção à origem do som para descobrir a identidade do ser que invadiu seu espaço. Infelizmente para o lobo, antes mesmo que pudesse descobrir quem era o intruso, Valir parou abruptamente diante do lobo, redirecionando o impulso enquanto avançava com sua lança, mirando nas patas dianteiras do lobo. Pá! 5. Com um baque surdo, o lado rombudo da ponta da lança colidiu com uma das pernas do lobo, fazendo com que a postura do lobo vacilasse um pouco. Soltando um uivo de dor, o lobo tentou se estabilizar com a outra perna dianteira enquanto mostrava os dentes para o agressor. No entanto, em vez de fazer outro movimento para tirar vantagem da situação atual do lobo, Valir permaneceu no lugar, olhando para o lobo por um momento enquanto dava alguns passos para trás. Através do movimento paralisante que ele enviou ao lobo, uma pequena parte da experiência de combate que ele costumava ter em sua vida anterior ressurgiu gradualmente, fazendo com que Valir segurasse sua lança mais uma vez enquanto avançava novamente. Vendo que seu agressor iria fazer outro movimento, o lobo ficou em alerta máximo, acompanhando com os olhos o movimento do ser à sua frente. Com passos leves, seu agressor avançou, fazendo com que o lobo abrisse a mandíbula na tentativa de infligir um ferimento grave nos membros do ser. No entanto, no último momento, o agressor moveu-se rapidamente para o lado enquanto a mandíbula do lobo se fechava, mordendo nada mais do que o ar rarefeito. Vou demorar um pouco para recuperar toda a minha experiência de combate anterior, mas o que já recuperei é o suficiente para fazer algo como isto. Com um leve sorriso no rosto, dando a sensação de que agora controlava o ritmo da batalha, ele circulou ao redor do lobo, aproveitando a perna mole do lobo para atacar mais uma vez com uma varredura. Pá! 8. Au! Fim do capítulo. Capítulo 10. Subir de nível. Sem hesitar, Valir avançou com sua lança, mirando em uma das patas traseiras do lobo, certificando-se de que ela estivesse do mesmo lado da perna dianteira que ele atacou anteriormente. Em resposta ao ataque, o lobo soltou um uivo alto e doloroso ao cair de lado, percebendo que seu agressor agora tinha a capacidade de ditar sua vida ou morte. Percebendo isso, o lobo tentou escapar, utilizando suas pernas ainda robustas para avançar. No entanto, sem as outras pernas aleijadas pelos movimentos do agressor, a distância que ele poderia percorrer não era nem de longe suficiente para fugir do agressor à sua frente. Au! Vendo que não havia outra maneira de escapar de sua situação atual, o lobo uivou em direção a Valir, dizendo-lhe através de seu uivo que ele não tinha mais capacidade de lutar. Disse-lhe que estava disposto a submeter-se ao homem diante dele, desde que pudesse ser poupado da morte. Infelizmente, Valir não estava procurando companhia, nem conseguia entender o uivo do lobo. Bang! -7. Não sentindo nenhum pingo de misericórdia, ele avançou e esticou sua lança com força total, perfurando um buraco na garganta do lobo antes de recuperá-la logo depois. Quando os olhos do lobo se arregalaram em choque com o movimento repentino, sua consciência desapareceu lentamente enquanto ele exalava o último suspiro. Eventualmente, o lobo ficou deitado no chão, com o olhar vazio enquanto continuava a se perguntar até o último suspiro por que havia sofrido um destino tão abrupto, mas cruel. Ding! Você matou um lobo nível 1. Você ganhou 15 XP. Por outro lado, Valir ficou satisfeito com a rapidez da luta contra o lobo. Ao olhar a notificação que recebeu, não pôde deixar de agradecer a experiência de combate que recuperou do primeiro ataque. Porém, agora que seu primeiro alvo lhe deu sua cota de experiência, mais e mais de seu conhecimento de combate anterior continuou a emergir gradualmente, incutindo um pouco mais de confiança em Valir enquanto ele continuava a atravessar os arredores da vila em busca de mais monstros solitários para lutar contra. Reticências. No momento em que o sol estava prestes a se pôr, Valir olhou para o monstro à sua frente com uma expressão solene, observando seu corpo continuar a se contorcer enquanto lutava para se segurar para salvar sua vida. Infelizmente, com os ferimentos graves que ele infligiu ao monstro com sua lança, ele acabou perdendo a batalha, a força que anteriormente tinha se dissipando lentamente no ar. Ding!
Você matou um javali de nível 1. Você ganhou 15 XP. Acho que isso é o suficiente por enquanto, Valir murmurou enquanto sacudia o sangue que ainda pingava da ponta de sua lança de madeira. Depois de agitar mais algumas vezes, ele então o fixou nas costas com a tira de tecido que lhe foi dada antes de voltar para a aldeia. De qualquer forma, recuperei um pouco da experiência de combate que costumava ter no passado. Porém, não tenho certeza se isso continuará quando eu ficar mais forte, ele murmurou para si mesmo, comandando o sistema para mostrar a quantidade de XP que ele acumulou até agora. Depois de matar 8 monstros de nível 1, agora tem um total de 120 XP. Mantendo o valor em mente, ele foi em frente e verificou a quantidade de experiência necessária para aumentar seu nível em 1. Depois disso, ele deu uma olhada na quantidade de experiência que seria necessária para ele subir de nível, Maestria Básica de Lança, para o nível 2. Então, eu poderia aumentar meu nível para o nível 2 ao custo de 100 XP, ou salvá-lo por enquanto e use-o para atualizar, Maestria Básica de Lança, para o nível 2 no futuro, que custa 250 XP. Pensando sobre isso, não demorou muito para Valir tomar uma decisão, pois 100 XP foram deduzidos instantaneamente. Ding! 100 XP foram alocados. Você agora está no nível 2. Todas as suas estatísticas foram aumentadas em 1 ponto. Você ganhou um ponto de estatística não atribuído. Uau! Não muito depois de receber a notificação de que havia subido de nível, uma energia que surgiu do nada surgiu por todo o seu corpo, dando-lhe a sensação de que ele tinha a capacidade de fazer qualquer coisa se quisesse. No entanto, esse sentimento foi, na melhor das hipóteses, efêmero, desaparecendo alguns segundos depois. No entanto, conforme Valir movia seu corpo, ele instantaneamente percebeu a diferença, um ponto adicional em todas as suas estatísticas. Afinal, de outra perspectiva, seu poder mais ou menos dobrou. Com isso, ele decidiu parar um pouco para avaliar o quanto estava mais forte, dobrando levemente os joelhos para estabilizar seu centro de gravidade antes de desferir um golpe direto. Ao enviá-lo, Valir entendeu instantaneamente que o poder por trás dele lhe permitiria derrotar os monstros de antes sem sequer suar muito. Refletindo um pouco mais sobre isso, ele teve a sensação de que monstros de nível 2 também não representariam nenhum problema para ele, desde que usasse a lança para atacar. Vou alocar os pontos de estatísticas não atribuídos que tenho assim que voltar, ou melhor ainda, vou alocá-los sempre que precisar. Satisfeito com o que descobriu com o golpe, ele apressou seus passos ao chegar à aldeia poucos minutos antes de os portões da aldeia serem fechados durante a noite. Indo para o quartel, ele imediatamente se dirigiu ao dormitório. Eventualmente, ele encontrou o quarto que lhe foi designado, fechando a porta atrás de si antes de cheirar as roupas que estava vestindo até agora. "Hal, eu estou fedendo", ele murmurou enquanto tirava a roupa, querendo nada mais do que jogá-la no lixo. Deixando cair a lança de madeira e a tira de tecido no chão, ele então se dirigiu ao banheiro para tomar banho, sentindo grande prazer e alívio enquanto fazia questão de esfregar cada centímetro de seu corpo. Cerca de 10 minutos depois, ele saiu do banheiro, enxugando-se enquanto vestia um dos uniformes que Damian lhe dera antes. Felizmente, fiz um desvio mais cedo para deixar os uniformes que Damian me deu antes de chegar ao refeitório. Se não o fizesse, provavelmente estaria procurando meu quarto agora. Depois de terminar de trocar de roupa, ele dobrou as roupas que usava antes e as colocou em um local que pudesse notar facilmente, fazendo uma anotação mental para lavá-las quando voltasse. Pegando a lança de madeira e a tira de tecido para fichá-la nas costas, ele não pôde deixar de notar o espelho localizado em um dos lados de seu quarto. Parado na frente dele, foi só então que Valir finalmente teve um primeiro vislumbre de sua aparência nesta segunda vida, murmurando com uma leve surpresa: "Bem, não sou muito arrojado." Embora seu cabelo escuro parecesse um pouco bagunçado, contrastava muito com suas íris, que eram de cor cinza prateada, parecendo bastante parecidas com pérolas.
Somando-se ao queixo levemente esculpido e ao corpo esguio, Valir tinha a sensação de que atrairia a atenção de algumas pessoas apenas com sua aparência. Ainda mais com o uniforme que usava atualmente. Decidindo que havia recebido sua dose de elogios do dia, Valir saiu de seu quarto em direção ao escritório onde Damian estava. Era hora de ele fazer sua patrulha noturna. Fim do capítulo. Viajar é fatal para preconceito, intolerância e mentes pequenas. Mark Twain.